ou há outros interesses? Depois o senhor responde. Deixa eu atender a colunista do Jornal Online, que está por Skype, a Camila. Camila, boa noite, Camila. Oi, boa noite. Eu tô sem o áudio. Por favor, a nossa produção vai ver se resolve esse problema. Dá para resolver? E agora, Camila, tá chegando? Agora tá chegando melhor. Boa noite. Boa noite. E o que você pensa a respeito desse caso, Camila? Como é que você analisa, pelo que você tem conversado com a sua família, pela sua experiência também como jornalista, como colunista, como é que você avalia esse crime? Olha, pastor, eu tenho muitas lacunas, tá? São N lacunas que ninguém explica. Não tem... A perícia faz questão de ignorar certos questionamentos da população, tais como por que não tem sangue ou resquício encefálica na mão do menino? Ele se deu um tiro na cabeça. Se ele se deu um tiro na cabeça, com o recuo da arma, o braço dele cairia do lado oposto. Por que embaixo do corpo? Como é que eles dão... Eles acham um assassino, um menino, em menos de 12 horas, sendo que em crimes tais como o do MC, que ocorreu, se não me engano, mês passado, até hoje não acharam um assassino. E isso porque o crime ocorreu em público, um monte de gente e não tem um assassino. Por que o menino? Por que 8 horas? O pai morre... Ele sai, a mãe fica esperando, o menino voltar para matar. Um sargento da gloriosa rota não consegue dominar o próprio filho. Um cabo da polícia militar não acorda com o estopim do tiro. Como é que ele conseguiu dopar a família inteira? Que medicamento é esse que dura quase 12 horas? Entre um crime e outro, 12 horas. Por que não tem resquícios de pólvoras na mão do menino? A luva encontrada no carro, por quê? E o trajeto da bala? Por que a perícia ainda não fez o estudo do trajeto? Quero citar aqui o caso Nardoni. Só tinha o padrasto, o pai, madrasta e as crianças. E ainda assim, houve tudo uma peritagem, um tempo para se chegar aos acusados. Por que tem que ser o Marcelinho em menos de 12 horas? Agora, eu acabei de receber, na verdade tem em torno de 1 hora, que um subcomandante, se não me engano, de Mairinque, acabou de ser assassinado dentro de casa com a esposa e o filho parece-me que está em estado grave no hospital. Qual que vai ser a desculpa da vez? Que o menino matou a família, tentou se matar por influência do Marcelinho? Colocar culpa em cima de jogos violentos. Eu jogo N jogos com conteúdo de violência desde os 7 anos e eu nunca tive vontade de matar ninguém. Eu acho que colocar a culpa em cima do Marcelinho de uma forma assim... tão brusca, sem uma base de uma perícia totalmente bem feita, porque não foi. No começo, isso é indagado por N pessoas no Facebook, no começo falaram que tinham 4 tipos de projétil. Depois de um tempo, falaram que era um único projétil de uma .40. Eu conversei com especialistas da segurança e eles falaram que não tinha condição de um menino dar um tiro preciso na nuca de alguém com uma .40. Não ter resquícios de pólvora na mão, restos de massa encefálica, o sangue. Cadê a roupa com sangue? Tem que sair sangue. É um estouro. Teve uma das reportagens, inclusive feitas no Marcelo Rezende, que a vizinha ouviu 2 estopins e o barulho da saída do carro. Se não me engano. Como é que 2 tiros matam 4 pessoas? Não tem condição.
Se o pai foi morto 8 horas antes da mãe, o que a mãe ficou fazendo neste intervalo? Não prova que o menino foi dirigindo até a escola. Mostra um carro parado, mostra o carro chegando, depois de um tempo o menino sai. O que o menino ficou fazendo nessas 5 horas? Ele não foi no banheiro, ele não sentiu sede, nada. Por que a perícia não viu as digitais no volante do carro? Por que não houve uma perícia dentro do carro? Pode ter digital de outras pessoas. Possivelmente só teria do pai, da mãe e do Marcelinho, levando em consideração que ele tenha dirigido o carro. Então, por que não houve essa peritagem dentro do carro, busca de resquícios de pólvora, de sangue? Isso que está sendo muito falho, tudo isso dentro da perícia. O trajeto da bala, dá para saber pelo trajeto o tamanho da pessoa, a distância. Por que ainda não foi feito isso? Ô Camila. Por que não explicam? Porque só... Eu tô sem o áudio de novo. Só um instantinho. São esses questionamentos de uma pessoa leiga com respeito à condição dos profissionais da polícia, que as pessoas que pensam estão fazendo. Porque essa é a questão. O senhor colocou, Percival, que a nossa polícia, DHPP, é a melhor polícia judiciária da América Latina. E o doutor Marcelo Itagiba é um dos melhores delegados que nós temos. Então, se as pessoas que pensam, como a Camila, fazem esses questionamentos, como é que pode um delegado sair afirmando que o suspeito principal é um menino? Será que não é pelo fato de que morto não fala? Agora, o senhor entendeu porque eu disse para o Itagiba que o senhor pode fazer a melhor investigação que ninguém vai acreditar? Por isso aí. Isso aí ninguém vai acreditar. Agora, algumas coisas a gente pode tentar arrumar aqui. Primeiro, a trajetória dos projéteis, nós só vamos saber com a conclusão do laudo do exame necroscópico, que não foi entregue ainda ao Departamento de Homicídios. Então, nós não temos essa informação por parte dos peritos que avaliaram o local. Também ninguém pode dizer tecnicamente que ela foi morta, a Andréia, morreu 8 horas depois que Marcelo, o marido. Não há condições de afirmar isso. Desculpe te interromper. O fato do advogado de defesa, dos Nardoni, ter mandado a perícia para os Estados Unidos e lá eles terem concluído que não houve esganadura, isso não vai derrubar também a tese dos peritos depois que chegarem à conclusão, já que houve essa precipitação? Esse crime também, como o senhor está colocando, não vai deixar um ponto de interrogação? Sim, vai deixar pode deixar vários pontos de interrogação, mas essas perícias estão conclusas para a gente então firmar uma posição com base segura, né? Inclusive o exame toxicológico, que não está pronto ainda. Quer dizer que foram todos dopados, é preciso saber que substância foi utilizada, né? Até porque tem gente cometendo equívocos. Quem vê o exame toxicológico é o Instituto Médico Legal. Não é o Instituto de Criminalística. Instituto de Criminalística é local de crime, como que está ali. Agora, abrir o corpo, o cadáver e ver o que aconteceu, fazer o corpo falar, como os legistas gostam de dizer, isso é exclusivo do Instituto Médico Legal. Agora, o caso Nardoni, que o senhor lembrou bem aí, não tem esganadura da Ana Carolina, segundo Harvard. Bom, eu conheço o processo Nardoni aqui na palma da minha mão. Agora, eu posso dizer o seguinte, não é o único elemento do caso Isabela, esse sinal de esganadura. Pelo contrário, é contra o pai, que cortou a grade de proteção, segundo a própria perícia, que subiu na cama, deixou marcas dos pés, que foram constatadas. Eu digo mais, o bispo, a marca de esganadura é o de menos. É o de menos no contexto do caso Isabela Nardoni. Mas, evidentemente, quando se chega no júri, como disse o doutor Calandra, aí você tem jogos de encontro. Eu firmei o meu juízo de convicção no caso Isabela, sem dúvida nenhuma. Por quê? Eu vi longamente, por exemplo, o senhor tem uma ideia. O senhor imagine o senhor delegado atendendo a um local
caindo uma chuva fina em São Paulo, o senhor vê o corpo da menina de 5 anos sob a chuva. Aquilo é triste, é doloroso. Aquilo é de fazer correr lágrimas, viu, Calandro? Bom, imagine essa cena, bispo. O senhor delegado está ouvindo com a sua assistente, a delegada, o pai. O senhor delegado e a sua delegada assistente estão chorando diante do pai. E ele faz assim para o senhor às 1h40 da manhã. Vocês precisam mais de alguma coisa? Eu estou a fim de ir para casa tomar uma ducha. O que o senhor acha, bispo? É para duvidar. É para duvidar e muito, né? Eu usei só a informação. Eu soube disso confidencialmente pelas duas autoridades policiais. E só dei essa informação no dia do julgamento, que a gente fez um link ao vivo o Jornal da Record lá em frente ao Fórum da Barra Funda. Então, esses detalhamentos, de fato, eles são importantes. Agora, o que a gente pode esclarecer agora, tecnicamente falando, quando é feito um disparo a curtíssima distância, os peritos chamam isso de câmara de Hoffmann, ou seja, disparo a queima-roupa. Então, aqueles sinais de chamuscamento nos corpos. Todos os corpos deste caso têm a câmara de Hoffmann. Todos. Então, evidentemente, que pai e mãe, de alguma maneira, foram, não vou nem dizer que foi o menino, vou dizer, o assassino surpreendeu a todos. E é marca indicativa de execução. Exatamente. Porque, caso típico de máfia. Porque, inclusive, a avó e a tia-avó já são senhoras, principalmente a avó sofria dores na coluna, fortes, então elas tomavam remédio tarja preta. Essas dormiram facilmente. O pai, o Marcelo, ele não seria surpreendido por ninguém. Policial da rota, e digo mais ao senhor, não é um policial de gabinete lá não, linha de frente, operacional. Personagem de vários encontros com bandido, tiroteio, bang-bang, resistência e morte. Vários casos. Nenhum nem dois. Vários. Né? Então ele não seria surpreendido de jeito nenhum. Pode ter acontecido, como disse a perita numa das matérias que o senhor exibiu, da Andréia, a esposa, ter acordado com aquele disparo. Eu também não acredito que não seja possível ouvir ao lado na cama um disparo daquele tipo e não acordar. Ela pode ter até esboçado uma reação, mas era tarde demais. Eu acredito nisso, né? Agora, o menino é que é um enigma. De fato, ele tinha acesso às informações, é o tal negócio. A gente corre atrás para saber das coisas. Para o policial, João Calandro, muito boa a sua recomendação para as armas e tal. Agora, para o policial, bispo, a arma de fogo é um instrumento de trabalho dele. É diferente. É instrumento de trabalho do policial. Então ele é um policial da rota que usa a arma, teve confrontos com vários bandidos, eliminou. É que nem o senhor na sua casa, na sua família, o senhor comenta várias coisas da sua vida na igreja, seus contatos com os irmãos, as intervenções pastorais, seus exemplos de fé. São normais essas conversas. Imagina mesmo qual é a conversa de um policial militar da rota em casa. O menino ouviu, ele cresceu ouvindo tudo isso. A ponto de, por exemplo, isso é muito comum na família policial militar, conheço vários. O senhor vai num quartel em dia de solenidade, o senhor vê vários meninos com um uniforme de policial militar, a fardinha dele. Então, ele sabia atirar porque o pai ensinou. Ele aprendeu a dirigir porque a mãe ensinou. Ele tinha um orgulho do pai, orgulho muito grande. Agora, nem sem querer entrar no campo da psiquiatria, mas dando a mim mesmo o direito de lucubrar alguma coisa. Ele sofria, o menino, de uma moléstia degenerativa, com várias vertentes. Ele tinha diarreia. Isso explica aqueles 6 rolos de papel higiênico que ele tinha na mochila, entendeu? Ele sofria de diarreia crônica, diabetes. Era super problemático em termos de saúde. Inclusive a previsão médica era que ele não vivesse nem até essa idade que ele alcançou, que ele poderia ter morrido antes. O que eu me pergunto é se esse menino sabia disso. Aí até uma tese psiquiátrica, né? Que seria, por exemplo, ele saber que não poderia ter uma expectativa muito de vida, sabia que era muito amado pelos pais, e era mesmo, que eram muito cuidadosos com ele. E se ele pudesse pensar, eu não vou durar muito, eu quero desistir, os meus pais me amam, eu não quero que eles sofram. Pode ser uma tese. Eu repito, tese, isso é uma tese, uma ideia. Agora, em relação aos fatos, se abstraindo de tudo isso,
O que eu posso garantir ao senhor é o seguinte. A cúpula da Polícia Civil, o delegado-geral, endossa isso. O DHPP é subordinado do delegado-geral. A Corregedoria da Polícia Militar, Bispo Clodomiro, tem uma unidade exclusivamente para investigar assassinatos de policiais militares. Qual a moral da Corregedoria da Polícia Militar? Assim como nós cortamos na carne e extirpamos do nosso meio o mal policial, não queremos que ele vista a farda da Polícia Militar de São Paulo, que é a maior tropa fardada da América Latina. Do mesmo modo, eles querem, dando moral para a tropa, capturar, investigar e descobrir quem mata policial militar. É uma questão de honra da Corregedoria. A Corregedoria convenceu-se que foi isso mesmo. Está convencido. Por isso mesmo que o comandante-geral endossou rapidamente. Eu volto a dizer aquilo que eu falei aqui para o senhor no começo. Se fosse uma facção criminosa, nós estaríamos vivendo uma caçada humana agora em São Paulo. O senhor não tenha dúvida quanto a isso. Isso não ia ficar barato, mas de jeito nenhum. E um detalhe de quem não é do ramo, Calandro, é o seguinte. Quando o policial morre por consequência do seu trabalho, do seu serviço, ele é sepultado com honras militares. Tropa de choque, tiros para o chão, é a homenagem póstuma da Polícia Militar. Não houve honras militares no sepultamento. Quer dizer, é um detalhe significativo. Porque convenceu-se de que aquilo era um caso dentro da casa, no ambiente familiar, único e exclusivamente. Por fim, eu queria dizer o seguinte. Eu sei de muita coisa nessa história, como a polícia também sabe, que envolve problemas familiares, o bispo, que não vem ao caso. Expor, tornar públicas certas situações que são muito peculiares e particulares, da convivência do casal, com os filhos, com parentes. Não vem ao caso isso. Para que isso? Não tem sentido. Agora, se eu dissesse aqui algumas coisas, todo mundo, puxa, é mesmo, então aí eu não tenho condição ética de fazer isso. Né? O que eu posso dizer é o seguinte, a polícia vive essa aflição de ter que administrar essa situação, a ponto do delegado, que é o divisionário do DHPP, o Itagiba Franco, ele pedir para a família não considerá-lo como inimigo. Ele pediu isso, eu não sou inimigo. Eu estou trabalhando honestamente. Eu estou usando todo o meu know-how no Departamento de Homicídios para fazer o melhor trabalho que eu possa fazer. Não me vejam como inimigo. Se eu estiver equivocado, eu terei humildade de dizer, errei, falhei, falta isso, vou procurar quem é central. Ele foi muito humilde até nesse sentido. Agora, a investigação sobre assassinato é uma coisa muito delicada, bispo. Agora, doutor Nelson Calandra e Percival também, a entrada da promotoria indica alguma coisa ou é praxe, é natural? Eu acho que é um caso muito rumoroso, muito difícil, né? E eu queria aqui lembrar o nosso professor Hilário Veiga de Carvalho, né? Que meu professor dizia o que os cadáveres falam. Sim. E essa é a pura verdade. Quer dizer, a análise do momento da morte, a dinâmica em que estão os corpos. E eu queria falar à nossa jornalista que participa do programa, dizer ela o seguinte, jogos podem não fazer mal para ela, mas há pessoas que são sensíveis a isso. Há pessoas que são sensíveis à bebida alcoólica, há pessoas que bebem socialmente e nada acontece. E outras bebem e se tornam pessoas dependentes do álcool Sim. ou de outro tipo de droga. Então, e o governo japonês fez uma investigação muito séria em torno desses jogos. Exatamente porque episódios como esse aconteceram no Japão. Não é? E a gente não pode colocar em dúvida a capacidade técnica do povo japonês em matéria de eletrônica, informática e esse tipo de coisa. E eu queria destacar que a entrada do Ministério Público é necessária e importante. Não é? Nós acabamos de afastar no Congresso, com a ajuda do nosso deputado, a PEC 37, que restringia a investigação exclusivamente à polícia. Eu acho que o Ministério Público não pode ser uma parte imóvel no processo. Ele não pode ser uma estátua de sal dentro do processo criminal. Ele tem que ter o poder de acompanhar essa investigação, de fazer as suas diligências
para dar tranquilidade à população. A conclusão da Polícia de São Paulo, uma das melhores do Brasil, e o Percival tem razão quando fala isso, mas quando eu olho para a Polícia de São Paulo, eu tenho que olhar para o Brasil, e quando eu olho para o Brasil, eu vejo que nós temos muitas carências em muitos lugares, não é? Alguém se dispor a testemunhar num processo como esse, não é? Onde já assassinaram, já houve, na mesma região, assassinato de um comandante da rota, já houve assassinato de várias personalidades nessa posição geográfica. Isso demanda um cuidado extraordinário por parte da opinião pública, por parte do Ministério Público e também da magistratura que vai receber todas essas investigações afinal. E quando a gente fala, e quando eu falo, amanhã é o Dia dos Pais, né? E eu estou falando para chamar a atenção da gente, porque nós não podemos ser partes imóveis na criação e educação dos nossos filhos. É cômodo deixar o filho jogando um videogame de violência, é cômodo não se comunicar com o próprio filho. O resultado, às vezes, são ações violentas. E se essa conclusão da Polícia Civil de São Paulo for confirmada, nós vamos ter aí uma confirmação de que a violência cultivada dentro de casa, ela não produz bons frutos. Quando um jovem, como ocorreu nos Estados Unidos da América, como ocorreu aqui, se vê envolvido num quadro como esse, pode até ser que tudo aquilo que está evidente não seja tão evidente, porque o local onde ocorreu esse episódio é um local onde nós, eu, Percival, já vimos outras coisas acontecerem. Todo cuidado é pouco, bispo. Queria me valer dessa emissora importantíssima, porque essa hora está tudo parado, está todo mundo vendo e ouvindo o que a gente fala. Você que tem alguma prova, algum indício, mesmo que não seja relevante, traga isso para nós. Leve o nosso brilhante delegado que conduz o inquérito, não é? Para que nós possamos formar e informar a população realmente o que aconteceu. E se foi realmente aquilo que está desenhado, que o próprio menino, jovem, seria o autor do delito, redobrada tem que ser a nossa atenção. Eu proponho que a Record, através do seu programa, debata esse tema mais profundamente e traga para aqui especialistas em psiquiatria, em medicina, para que nós olhemos um pouquinho para nós mesmos. Não há violência que seja sacada da lua. Ela é produzida no nosso meio e muitas vezes por nossa própria omissão. Deixa eu terminar a conversa com a jornalista, com a colunista Camila. Camila, as suas considerações finais sobre essa questão desse problema que houve com a família. Eu gostaria de perguntar para o Percival, na segunda-feira, na noite do crime, em ar, ele recebeu no programa Marcelo Rezende uma mensagem, se não me engano, do comandante da polícia, que foram achados 4 projéteis na cena do crime. Cadê esses projéteis? E a segunda coisa é porque toda declaração que é dada, momentos voltam atrás. O pessoal retira, foi o comandante da Andréa, foi retirada a declaração dele. Vocês não concordam que esse jogo dá uma declaração, volta atrás, provas que foram ditas no momento do crime sumiram, não começa a criar na população uma dúvida, um questionamento em cima da seriedade da investigação? Não digo que seja da polícia. A polícia de São Paulo é a melhor polícia do Brasil. Não é uma das melhores. É claramente a melhor polícia do Brasil. Porém, a perícia, por que tem tantas coisas falhas? No dia do crime eram 4 projéteis. O crime foi oficialmente comunicado
6 horas após a descoberta, como anda sendo vinculado, a perícia dentro do carro que não foi feita, se ele tinha problemas intestinais, como é que nada aconteceu em 5 horas? Como é que dão a certeza de que era o Marcelinho dirigindo? E por que esse resultado em 12 horas de uma coisa que a gente não sabe nem se o menino estava realmente no local do crime, ou se quem praticou o homicídio retirou o menino da casa, ele ficou num cativeiro, numa parte dentro do banheiro, eu não sei, mandou ele para a escola para não levantar a suspeita, algo do tipo, você vai para a escola, não demonstra nada e a gente preserva a vida da tua mãe. Quando ele chegou, a mãe estava morta e a partir disso vieram matar o Marcelinho. Por que só a Andréa, a Cabo Andréa, em posição de subjugação? Ela estava subjugada. Por que só ela? Eu gostaria que o Percival respondesse principalmente esse fato dos projéteis. Camila, eu vou procurar responder em síntese o que você disse. Primeiro, com relação aos projéteis, você tem razão. No primeiro dia se falou que haviam disparos de fuzil, que havia disparos de outro tipo de arma, e ao final concluísse por uma arma só. Aquele torpedo que eu recebi, e eu notei isso ao vivo no Cidade Alerta, foi do presidente de um grêmio que chama Boinas Negras, que reúne policiais militares reformados da Rota e da Ativa. Então ele me respondeu, parecia aquilo que eu disse aqui no começo, Camilo, que parecia que era um ataque do crime organizado. Ele mandou um torpedo dizendo assim, somos valentes, somos guerreiros, vamos até o fim, não vamos esmorecer, não vamos nos deixar intimidar. Eu disse isso, eu li o torpedo ali. E a sensação era essa, bispo. Se fosse facção criminosa, a Rota, principalmente, ia para cima. E ia para cima com tudo mesmo. Agora, convenhamos, Camila, o pessoal da Rota é do ramo e ali ninguém acredita em cegonha e em Papai Noel, Camila. Eles estiveram no local e tiveram sua autoposição, seu conhecimento do fato e chegaram a alguma conclusão. Eu conheço a Rota, Camila, desde que ela foi fundada pelo coronel Salvador Daquino, que foi o criador da Rota. Eu digo para você, o Camila, o seguinte, se fosse uma outra coisa, a Rota estava dia e noite para tudo quanto é lugar. Você não tenha dúvida nenhuma, combate, entreveiro, bang-bang, tiroteio, estaríamos vivendo isso aí. Não estamos vivendo. Com relação aos projéteis, foi isso que eu te disse. Se falou em outro tipo de arma, inclusive fuzil, aí não era, etc. Com relação ao menino no carro, Camila, não há dúvida nenhuma, aquela câmera do colégio Estela Rodrigues, fica a menos de 4 quilômetros da casa do casal, mostra, Camila, de maneira inequívoca, que aquele menino que sai do carro às 6h30 da manhã é o Marcelinho, queiramos aceitar ou não, é. Isso é objetivo, isso é indiscutível. Agora, que ele ficou num cativeiro, agora você levantar essa possibilidade. Eu não consigo acreditar que um menino de 13 anos seja apavorado por alguém que faça ele desempenhar um determinado comportamento, como ir para a escola, ficar quietinho, não falar nada com ninguém, ser pressionado, ameaçado e ter acesso à rua e ficar quieto. Então, Camila, para isso ter acontecido, nós precisaríamos ter um James Bond do mal. O Sean Connery do mal, interpretando James Bond, montar aquele cenário, tudo arrumadinho, tudo perfeitinho. E eu te pergunto, Camila, por que aceitar isso? Interessaria a quem isso? Para quê? Se fosse atingida a polícia militar, não tenha dúvida, ela iria procurar localizar os autores disso e isso até o fim seria uma caçada implacável até o fim. Aliás, uma pergunta que se faz, né, Calandra? Se investigando, bispo, um crime de autoria desconhecida, a primeira pergunta que se faz, aliás, é em latim. Cui prodest, ou seja, a quem interessa? Interessa a quem isso? Se fosse o crime organizado, não haveria camuflagem nenhuma, Camila. Pelo contrário, o crime organizado quer assumir, fomos nós que matamos. Nós não temos nada
a temer do Estado, nós desafiamos o Estado, nós é que somos os bons, o Estado é que é paralelo. Essa é a posição do crime organizado, não é de atacar e ficar quietinho. E guerra de policiais? Guerra de policiais pode ser, aí levantaria a hipótese dela ter feito essas denúncias. Como o coronel comandante voltou atrás, o bispo, fica difícil. Se ela fez uma confidência para ele, que haveria policiais envolvidos com crime, ou seja, policiais envolvidos num batalhão 18º da Zona Norte, que já foi no passado um batalhão super problemático, a ponto de, na Zona Norte da capital, bispo, o comando da Polícia Militar desmembrou o 18º em 2 batalhões. Antes era só o 18º, hoje é 18, o 18º e o 9º, né? Eu moro na Zona Norte e sei disso muito bem. Se o comandante recebe essa informação, evidentemente, ou ele instaura de imediato o inquérito policial militar e comunica isso à corregedoria, ou ele, o bispo, está cometendo um crime de prevaricar. Isso se chama prevaricação. É uma figura penal. Quando os senhores levantaram a questão dos 3 crimes ocorridos envolvendo policiais no local. Na mesma região. Na mesma região, mesma área. Não desperta isso? Sim, traz isso? Eu de início até, enquanto andava e ando ainda na investigação, eu pensei profundamente nisso aí. Até eu posso dizer aqui ao senhor, a coisa nesse batalhão, anos atrás, na época da morte do coronel Hermínio, que era o comandante da área, pra você ter uma ideia, o bispo, o Hermínio que eu conheci na rota, eu conheci o Hermínio tenentinho na rota. Foi a coronel, ele era tenente-coronel, foi chamado no quartel do comando-geral e informado. Nós vamos promover você a coronel e você vai assumir o comando de área norte. A sua missão é limpar o 18. Isso é um fato histórico dentro da Polícia Militar. Ele pagou com a vida por isso. Uhum. E ele foi para cima mesmo, caça-níqueis, tráfico de drogas, venda de proteção, uma série de irregularidades. Agora, volto a repetir, se a moça sabia desses detalhes e comunicou ao seu comandante, ele tinha que instaurar um EPM de imediato e avisar a corregedoria imediatamente. Agora, ele prefere dizer isso numa rádio, depois ainda volta atrás. Ficou muito mal isso, bispo. Ficou muito mal. Profissional, ética e moralmente. Nós estamos chegando ao final da nossa participação, o senhor não